Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para nós falarmos do assunto relacionado à matéria, certo? Esse conteúdo vocês vão encontrar a partir da página 56. Vamos lá? Bom, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, é tudo que pode ser visto, por mais diferente que apareça uma das outras, não importa o tamanho, não importa a espessura, não importa as cores e nem as composições distintas, certo? Então, tudo aquilo que você vê, não importa a sua diferença, elas ocupam uma certa extensão no espaço, isto é, tem volume e também possui determinada massa, certo? A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Professora, de que é formada a matéria? A matéria ela é formada por pequenos átomos que se reúnem formando pequenas partículas, certo? Ou seja, átomos é algo tão pequenininho, mas tão pequenininho que nós não conseguimos enxergar a olho nu. De que matérias pode ser feito um corpo? Bom, ela pode ser feita de vidro, louças, porcelana, alumínio, plástico, papel, vasos, garrafas e várias outras coisas. As características da matéria. Bom, a matéria ela é dividida em três partes. Ela é encontrada no estado sólido, líquido e no estado gasoso, certo? O que difere uma das outras são as características que cada uma compõe. Bom, vamos falar do estado sólido? Bom, o estado sólido ele tem um grau máximo na organização das partículas, ou seja, nesse estado físico, as moléculas estão muito próximas umas das outras. Elas têm pouquíssima liberdade de movimento, ou seja, no estado sólido, as partículas têm uma energia cinética muito baixa. Existe um pouquíssimo espaço vazio entre elas, né? Uma vez que elas estão muito unidas e essa união, ela cria uma coisa que somente o estado sólido possui, o que nós chamamos de retículo cristalino. Professora, o que é retículo cristalino? É a estrutura que apresenta o grau máximo de organização das partículas. E logicamente que esse máximo de organização nós podemos encontrar somente nas matérias do estado sólido. Dá uma observada, aqui elas estão certinhas, sincronizadas, não tem espaço nenhum de movimentação. Bom, a matéria no estado líquido tem certa liberdade de movimento. Elas conseguem movimentar-se um pouco mais, ou seja, tem mais energia cinética. Energia cinética é energia associada ao movimento. O estado líquido não possui retículo cristalino, ou seja, não apresenta organização das partículas, certo? As partículas no estado líquido têm mais energia cinética, por isso podemos perceber visivelmente a movimentação da água. Por quê? Porque tem mais espaço, né? Mais espaço de movimentação das partículas. Agora, no estado gasoso, o estado físico gasoso é um caos molecular, olha só. É um caos molecular. Quando a gente fala em estado físico gasoso, a primeira coisa que você tem que pensar é na altíssima energia cinética, ou seja, num grande grau de velocidade das partículas, né? Dos movimentos da molécula. Propriedades gerais da matéria. A matéria tem suas características próprias, certo? Por exemplo, a massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Para sabermos a quantidade de massa de uma matéria, usamos a unidade de medida que é o quilograma. Se eu quero saber a quantidade de massa que tem no meu corpo, então eu vou usar a unidade de medida, né? Que é o quilograma. Volume. É a medida do espaço ocupado pela matéria. Para medirmos o volume de uma matéria, utilizamos a unidade de medida, que é o litro.
Impenetrabilidade. Dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Por exemplo, se você está em um determinado lugar, não tem como outra pessoa ocupar o mesmo lugar que você. Divisibilidade. Propriedades que a matéria tem de reduzir-se em partículas extremamente pequenas, né? Por exemplo, se você pega uma rocha, aí você quebra, aí você vai quebrando, até aquela rocha se transformar em pedaços minúsculos, bem pequenininho, certo? Elasticidade. A matéria tem de retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Por exemplo, o atleta, quando ele vai participar da Olimpíada, aquele da vara, quando ele salta da vara, através da sua força, a vara dobra, certo? Mas ao saltar, o que acontece com a vara? Ela volta ao seu estado natural, certo? Então, elasticidade é quando a matéria, através da força, ela volta ao seu estado normal, ao estado inicial. Existem propriedades que ocorrem em determinadas substâncias, certo? Mas não são observadas em outras. Essas propriedades são chamadas específicas, ou seja, elas caracterizam essas substâncias. As propriedades específicas, elas podem ser classificadas em propriedades organolépticas, propriedades físicas e propriedades químicas. Bom, a propriedade organoléptica são aquelas que podem ser percebidas por nossos sentidos: a cor, a textura, o brilho, o sabor, o odor, certo? Agora, propriedade física são as que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico, ponto de fusão, de ebulição, de liquefação e adesividade. Agora, propriedades químicas são as responsáveis pelo tipo de transformação de cada substância e capaz de sofrer. São as reações químicas, ou seja, se eu pegar um papel e eu embolar, a composição dela não vai ser alterada, mas se eu pegar o papel e eu colocar fogo, a composição da matéria será transformada, ou seja, vai mudar a composição, vai haver uma reação química. Vamos falar agora um pouquinho sobre a força da gravidade. A força da gravidade é a força que atrai todas as coisas para a Terra. E essa força que faz com que você fique preso no chão. Como podemos observar a gravidade? Por exemplo, quando um objeto cai espontaneamente ou quando deixamos cair, ele segue a mesma direção de todos os outros, o chão. Isso ocorre em razão de uma força de atração existente no planeta Terra, do qual nós não podemos sentir, não vemos, mas nós sabemos que existe, que é a força da gravidade, certo? Essa força invisível que atrai todos os corpos para a superfície, ela foi descoberta em volta no ano de 1660 pelo cientista inglês Isaac Newton, certo? Por exemplo, eu tenho aqui numa partida de basquete, você vê que os jogadores saltam bem alto, né? E logo em seguida descem. Do mesmo modo, eles usam a força para lançar a bola do cesto. Tanto os jogadores como a bola, eles são atraídos para o chão. Essa atração natural é chamada de força da gravidade. Se você for pular corda, você salta, certo? Mas ao saltar, automaticamente você volta para o chão. O que faz você voltar para o chão? É a força da gravidade. Deu para entender? Bom, agora nós vamos realizar a atividade do livro que eu vou estar deixando no portal do aluno, tá bom? Em caso de dúvida, a professora está à disposição para esclarecer. Beijos e até a próxima aula.